Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Gestão. Hoje é com imagens, né? Vamos tentar fazer uma transmissão com imagens hoje. Eu também vi algum eco em algum lugar aí, mas vamos lá. Hoje com o tema aí de SDR Pré-vendas, um tema que eu vivo isso aqui todo dia, entendo as dificuldades, me deixa de cabelo branco. E é bom que o pessoal, acho que colocar algumas coisas bem importantes para quem quer contratar uma equipe de SDR pré-vendas aí. E eu acho mais fácil, como eu já conheço ali, enquanto o resto do pessoal não chega, não sei se a Dilce e Carlos, vocês querem começar com algumas dúvidas e eu vou respondendo, explicar um pouco a maneira que eu trabalho, como vocês querem fazer. Tá. É interessante, primeiramente, talvez aqui, eu explicar como que a KIC Brasil começou a trabalhar com SDR. Basicamente, a gente identificou em nossos clientes vendedores que não atingiam as metas, né? Acabavam não conseguindo atingir seus objetivos. E na época, no estudo que a gente fez, eles gastavam muita energia com a parte de prospecção. Se ele ia fazer aquele trabalho de prospectar os clientes para depois entrar em contato e oferecer o produto. Então, na época, qual que é a nossa ideia? A gente montar uma estrutura de SDR, montar o script, montar todo o procedimento. A gente executou esse procedimento e a ideia é passar para a equipe comercial. Só que acabou dando tão certo que a gente acabou resolvendo, o cliente resolveu melhor, deixa a gente tocar então. E o bacana disso é que na época a gente não sabia que isso chamava SDR, a gente não sabia, na verdade, que eu dei o nome disso de pré-venda, sem que eu acertei o nome, e aí surgiu. E eu não sabia que existiam outras empresas que ofereciam esse serviço. Eu na época, isso foi há 3 anos atrás, eu não sabia disso, não sabia que é um serviço que existia no mercado. Mas a gente acabou montando nossa própria forma de trabalho. E com o passar do tempo, que as empresas começaram a descobrir e algumas empresas começaram a vir por indicação, eu comecei a entender que existiam outras empresas, mas eu percebi que a nossa forma de trabalho também é diferente, talvez porque pelo que o fato de a gente ter criado nossa própria metodologia. E hoje basicamente é assim: a empresa nos contrata para fazer justamente a prospecção de novos clientes. Então hoje a gente divide o nosso processo em nível 1 e nível 2. Qual que é a função do nível 1? Que a gente chama de enriquecimento. Então vamos lá, a primeira dica. Hoje existem muitos softwares B2B destinados a SDR. Que são softwares B2B? Aqueles softwares que vão lá na base, baseado normalmente em dados da Receita Federal, LinkedIn, essas coisas, e você busca os dados da empresa e ele faz às vezes um cruzamento com o LinkedIn, traz o sócio, etc. ali. E normalmente é baseado no KNAI. Qual que é um problema de todos os softwares? Não é um problema do software, é um problema de que a Cefaz e o LinkedIn não estão atualizados. Vem dados incorretos. Então você pega uma empresa que não está ativa, uma empresa que diz um ramo de atividade, mas ela executa outra. Então o que é necessário? É necessário você enriquecer. Então você não pode pegar isso e trabalhar diretamente. Então o que o nível 1 faz? Ele pega essa empresa, ela verifica se a empresa existe, verifica se a empresa está dentro do perfil que tem que ser prospectado. Ela vai tentar identificar o decisor que a gente chama de enriquecimento. Ela vai validar se aquela empresa se encaixa no perfil de ser prospectado. E no nosso caso, o nível 1 vai um pouquinho mais além. Ele verifica, entra em contato com o decisor, faz uma breve apresentação e envia um material de apresentação. Após isso, entra o nível 2. O nível 2 é mais comercial. O nível 2, o objetivo qual que é? Entrar em contato com essa pessoa novamente, verificar se ela teve tempo de analisar a tabela de preço, a apresentação da empresa, etc. E aí, justamente, vai tentar converter ou num pré-pedido, ou marcar uma reunião com o time comercial se for uma empresa prestadora de serviço, ou descobrir por que não há interesse. E aí vem justamente uma grande diferença. É isso. O não, ele é valiosíssimo. Vamos lá. Basicamente, o que a gente faz, seja nós, seja uma empresa que tem uma equipe de SDR interna ou terceirizada, ela está batendo, entre aspas, na porta. Obviamente, isso está sendo feito via telefone normalmente. Outro detalhe: o SDR normalmente não escala. Você não vai mandar um e-mail frio de marketing para 1.000 bases de contato, não. É ligado um a um. É um contato mais quente. Então, o que basicamente
acontece? Você está batendo na porta ali, falando com a pessoa que é o teu público-alvo, tentando falar com o decisor, conseguindo falar com o decisor, e se essa pessoa não se interessa, você tem que descobrir o motivo. Pode ser preço, pode ser porque não conhece a marca, pode ser qualidade, e é o grande objetivo. O SDR tem dois objetivos: ou gerar o lead qualificado para o setor comercial da empresa, ou descobrir o porquê não há interesse. E o não é valioso. Se você não sabe o não, se você não sabe o motivo da rejeição, você não consegue trabalhar. E aí existe uma grande dificuldade em relação a esse processo, que é o personagem que tem quando a gente envia o material para o cliente e simplesmente o cliente não dá atenção nenhuma. Significa o quê? Que aquele material não está bom. Ou, numa outra situação, esse cliente recebe 40 contatos por dia de alguém oferecendo para ele, você é apenas mais um. E aí existe todo um trabalho que tem, e não existe a fórmula do sucesso, é, de justamente tentar ficar mudando, na verdade, as estratégias, até achar dentro daquele segmento, e o que dá certo para um segmento não necessariamente significa que vai dar certo para todos os outros segmentos, uma forma de abordagem. Então, até estava conversando com a Carla, que a gente estava justamente conversando muito com a equipe entre ontem e hoje, eu estava cobrando muito justamente sobre isso. Uma questão da criatividade, porque você tem que mudar a forma de abordagem de maneira muito rápida. Você não pode ficar todo dia vindo trabalhar da mesma forma e recebendo não. E o pior que pode acontecer com um time de SDR é a indiferença. Porque quando você sabe o motivo da negação, você tem dados para embasar. Agora, quando simplesmente a pessoa te ignora, primeiramente está óbvio que o conteúdo apresentado não está bom. Significa que o nível 1 não conseguiu criar não conseguiu justamente, não conseguiu ter material e ferramenta para despertar o interesse, para justamente conseguir abrir as portas para facilitar para o nível 2 justamente manter um diálogo mais comercial. E esse é o pior cenário, na verdade, que pode acontecer. Então, por exemplo, assim, algumas coisas, por exemplo, nessa que eu falo, está bem fresca a memória entre ontem e hoje, por exemplo, em um dos segmentos, uma colaboradora nossa lá, ela percebeu que se ela entrar em contato ou extremamente cedo ou bem no final do dia, ela consegue ter abertura. Em qualquer outro área diferente disso, não. Entendeu? Essa tática vai servir para todos os segmentos? Não. Para aquele segmento específico. Como que ela descobriu isso? Ela tem que ser criativa, testando. Não existe fórmula mágica. Às vezes, quando o pessoal vem prospectar com a gente a parte da SDR, o pessoal pergunta quantos leads gera. Eu falo para ele o seguinte: qualquer empresa SDR te prometer X leads, ela vai estar mentindo. Ela só vai saber quando colocar em prática. Não tem como ela garantir isso. É, oi. Na verdade, o lead ele por si só já é quente. Se ele não for quente, é um lead. O lead, na verdade, o que, que é? É a pessoa que está interessada no serviço. E aí existe uma linha muito fina até onde vai o serviço da SDR e até onde vai o trabalho do vendedor. O que é um problema crônico no mercado? Principalmente em indústrias distribuidoras, que trabalham com produtos palpáveis. Você não tem vendedor, você tem gerador de pedido. Então, o que acontece? O vendedor, às vezes, ele tem aquela gama de clientes na carteira deles e o cliente novo ele dá mais trabalho. Então, quando você fala, ó, a pessoa está interessada num produto, daí ele passa lá para o vendedor, ó, entra em contato, a pessoa quer saber mais sobre esse produto. Cara, ela não vai atender bem. Por que ela não vai atender bem? Porque é mais fácil ela trabalhar com o cliente da carteira dela, que ela está ali no trabalho operacional de tirar pedido. Então, cada vez mais a gente vê a necessidade de cada vez entregar mais mastigado ao vendedor. Tanto é que a gente mudou de passar um lead simplesmente a pessoa que está. O que para nós é antigamente? A pessoa ela quer saber mais sobre frete, ela quer verificar a questão do ST, ela quer verificar, quer tirar algumas dúvidas técnicas. Para nós a porta já está aberta. A pessoa já demonstrou interesse no produto. Só que a gente passava para a equipe comercial não atendia bem, não dava atenção devida. Por quê? Porque ele está preocupado lá que
Tá, os clientes da carteira dele estão mandando o WhatsApp lá para tirar pedido, ele quer tirar o pedido, ele quer vender, porque o cliente novo vai demorar para ele fazer comissão. Então a gente pegou muitos cenários igual a esse. Então o que acontece? A gente está cada vez mais tentando cada vez mais passar mais mastigado, não digo nem vendedor, para o tirador de pedido. Porque o vendedor, de fato, ele tem que realmente fazer esse trabalho prático. E um erro que acontece muito nas empresas, e aconteceu hoje isso, eu recebi uma ligação, olha só que engraçado. A vendedora perguntou para mim, Fábio, o que é taxa de positivação? É uma obrigação que todo vendedor tem que saber. Taxa de positivação é o percentual que você converte das oportunidades de negócio que você tem. Que ela chegou ali, hoje ela não fez nenhuma venda, é uma empresa que trabalha com nutracêuticos encapsulados, entre muitas empresas que trabalham dessa área, e só que eles não têm o SDR com a gente. Mas a gente tem. Ela me conhece, na verdade, não é nosso cliente, mas ela me conhece. Eu perguntei por quê. Porque a minha consultora falou que minha taxa de positivação foi zero. Tá, realmente ela não converteu nada. Mas aí tem um detalhe. Um erro gravíssimo. Vendedor não faz prospecção. Por isso que tem o termo closer que está na moda. O vendedor é o cara que fecha negócio. Então é aquele negócio. Ela está te culpando que a tua taxa de positivação foi zero. Tá, mas calma aí. Quantas oportunidades de negócio você teve? Nenhuma, o pessoal não tem dinheiro. Tá, então pera aí. Então o motivo da rejeição é que o pessoal não tem dinheiro. Então o que acontece? Não foi passado para o vendedor clientes em potencial fechamento. O trabalho dela que é ligar para clientes que já compraram, mas não estavam ativos, oferecendo o produto. Isso não é trabalho do vendedor. Isso é trabalho do SDR. O vendedor, ele tem que fechar a venda, ele tem que trabalhar com clientes em potencial. Esse trabalho mais operacional, ele é consultivo, mas ele é mais operacional que a venda. De entrar para clientes, fazer esse resgate e trabalhar é o trabalho do SDR. Porque se você tem um bom vendedor, você vai jogar para ele uma massa de contatos para ele ficar ligando e oferecendo produtos? Não, o vendedor bom é aquele que fecha negócio. É aquele que você pega lá 100 leads lá, 100 leads que é aquela pessoa que realmente já tem interesse no produto e converte a 80, 90%. Aí você vai pegar esse cara e vai mandar ele ficar fazendo ligação para uma base fria. Isso é um tiro no pé da empresa. Na verdade, vamos lá por partes ali. Digamos, vamos pegar uma empresa que tenha lá o dono e mais um e venda um determinado produto, mais ou menos esse cenário que você está descrevendo, certo? Vamos lá, cliente não cai do céu, você tem que prospectar, né? E aí eu falo prospectar pode ser em mídias sociais, pode ser divulgando no Google, ou prospecção mais ativa, que justamente seria justamente o trabalho do SDR, ficar ligando para o centro de potencial. Esse trabalho ele tem que ser feito. Pode ser feito pelo vendedor? Pode. Mas o que acontece? Você vai tirar o potencial dele para fechamento. Mas ele não tem demanda para justamente trabalhar clientes e potenciais. Aí é aquela situação que tem que parar e pensar o seguinte: espera aí, qual que é o salário desse vendedor? Quanto custa um profissional de SDR? Porque são dois perfis totalmente diferentes. Um vendedor tem um perfil e o SDR tem outro perfil. O cara pode até falar melhor do que eu aí em relação à parte de perfil comportamental. A questão é, vale a pena você pegar um vendedor para fazer a parte de prospecção? Eu acho que não vale a pena. Porque o vendedor normalmente ele tem um salário mais alto, ele tem um salário mais comissionado. E nesse tempo que ele está gastando energia, então o que é melhor? É melhor ele não ter um vendedor, às vezes ele ter, na verdade,
um time, alguém focado no SDR, porque o custo operacional é mais baixo, e às vezes o dono da empresa, então, faz o closer que vai fechar o negócio. Entendeu? Ou seja, ele vai mastigar, ele vai trabalhar, ele vai refinar e vai passar para o dono da empresa o negócio. Hoje eu sou o closer da minha empresa. A minha equipe trabalha a parte de SDR, a parte de pré-venda, tanto ativo e passivo. Passivo que eu falo que é o que vende em mídias sociais. E todos os contatos comerciais eles passam para mim. Mas só passam para mim aquilo que realmente tem interesse. Entendeu? Pegar, por exemplo, dentro pegar um segmento de um sistema que eu tenho ali de RP pronto, que é o sistema RP que custa R$21,55 por mês, um plano anual. Eu, assim, investindo pouco na parte do marketing, ele me gera em torno mais ou menos de 30 leads por mês. Eu fecho 10. Eu tenho uma taxa de conversão a taxa de conversão, na verdade, ela é de 33%, mas a taxa de positivação é 50%, porque desses 30, o que chega para mim, na verdade, é 15, entre 10 e 15. Então eu tenho uma taxa de positivação acima de 66%. Porque eu não vou gastar energia com esses 30. Eles têm que ser trabalhados. Ou que não venha do marketing, que venha de uma prospecção ativa. Tudo bem, eles só vão passar para mim aquilo que realmente tem potencial para justamente fazer o fechamento. Entendeu? Não vale a pena eu gastar energia com clientes que não têm interesse. Então aí que está o X. É melhor, às vezes, para quem está começando, você ter um cara focado em SDR do que você ter um vendedor. Porque o cara do SDR ele vai fazer todo o trabalho e só vai trabalhar os clientes potenciais, vai deixar pro, no caso, nesse exemplo, o gestor da empresa fechar o negócio. Lógico, eu não estou falando de um cara que é uma venda balcão, estou falando de um caso aqui de uma prospecção ativa. Né? Ou seja, você tem que ir atrás, uma empresa que prestou serviço ou uma empresa que tem ali, que venda produto, mas às vezes de porta fechada, onde que realmente você tem que ir atrás do cliente. Normalmente indústrias, distribuidoras, nesse sentido. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, mas aí o balcão você não tem vendedor, você tem gerador de pedido. O cara chega na tua loja e faz o pedido. Não dá para comparar, são finalidades diferentes. Não, não, a Carla falou que tá dando muito eco, daí eu falei baixa um dos volumes, né? Falei, tem que baixar um dos dois ali, né? Senão ele realmente dá o eco. Entendeu? Tá. Mas,
No caso de dificuldade, você está falando de prospectar novos clientes, isso? Na verdade, assim, existem livros, existe treinamento, existem cursos de SDR, né? Normalmente tem algumas empresas de softwares B2B, normalmente essas empresas de software B2B, vou até, sem falar nada, vou citar uma delas, a Leads2B. Se você entrar no YouTube da Leads2B, eles têm várias dicas ali, na verdade, de como praticar um SDR. Define ali todos os passos ali de como realmente praticar. Por que eles divulgam isso? Eles divulgam isso para usar, obviamente, o software deles, para fazer justamente usar a ferramenta deles na parte de prospecção ali das empresas ali. Então, material tem de monte e muito material gratuito, mas não existe uma fórmula mágica. Não existe assim aquela receitinha de bolo, né? Vou pegar essa fórmula aqui e a fórmula que deu certo para uma empresa, por mais que pode ser uma empresa do mesmo segmento, não necessariamente vai dar certo necessariamente na outra, entendeu? Então, são assim, material tem de monte, né? Existem vários materiais gratuitamente na internet explicando como trabalhar, como montar uma equipe de SDR, quais são as etapas do SDR. A questão realmente é estudar e pôr em prática. É assim, toda empresa ela tem que ter o SDR, seja ela terceirizado ou interno. Por quê? O SDR ele vai validar o modelo de negócio. Porque se você está batendo na porta, prospectando, e você vai descobrir se é preço, você vai descobrir se é prazo da entrega, se é qualidade, ou seja, você vai saber o motivo. E a partir das objeções, você vai reconstruindo o teu modelo de negócio. O pior cenário que tem para um time de SDR é a indiferença. Quando está indiferença, o teu material que você está entregando não está atuando na dor do cliente, ou seja, não está sensibilizando de alguma forma. Entendeu? Seja bem-vinda, Suzana. Enquanto isso, já, boa noite para Suzana, seja bem-vinda. A Carla acha que quer falar alguma coisa ou não? Acho que a Carla não está escutando a gente. Eu não sei se é essa a tua dúvida, Dilson. Eu não estou ouvindo ela. Ela tá falando, mas ela tá mutada no Clubhouse. Por isso que ninguém está ouvindo. Agora sim. Agora sim. Tá dando muito eco aqui para mim. Abaixa o volume do computador. Entendeu? Daí. Carla, eu não escutei tua pergunta. Peraí, que falou junto aqui. Você tá mutada no Clubhouse. Consegue me ouvir? Isso, agora sim. Não, o que eu ia te falar é o seguinte: pelo que eu percebi do que você estava falando, que na verdade as pessoas que atuam nessa área, o desenvolvimento maior é na parte comportamental, porque a parte técnica, aí você me corrige se eu estiver errada, você pode me corrigir. Me parece que a parte comportamental Não, é mas mais de. não tem problema, Dilson, que na gravação ele vai inteiro o áudio. Pode continuar, Carla. A impressão que eu tenho de que quem trabalha nessa área, né, essas pessoas que estão ligando para os clientes, prospectando, fechando venda, que as pessoas precisam ter um comportamento diferenciado, né? É uma equipe diferenciada. Por aquilo que eu falei para você no início, né? É uma equipe que você tem que ter pessoas mais resilientes, pessoas que ouvem muito não, pessoa que tem que ter uma automotivação. A parte técnica não é que ela não seja imprescindível para ter conhecimento, né? Mas o conhecimento, pelo que eu estou entendendo, o processo, a pessoa tem que entender o processo, né? E o perfil dela, né? O comportamento dela é que vai fazer ela ter uma busca por mais informação, ela prospectar direito, né? Ela não se cansar de ficar fazendo a mesma coisa, de fazer as ligações, de receber um não, ter uma automotivação, saber lidar com conflitos, né?
E aí eu queria saber se isso faz sentido ou não. Vamos lá, Carla. Primeiro ponto. O SD, um vendedor ele não vai gostar de ser SDR. Porque o vendedor é comissionado, entendeu? Então, por si só, o vendedor ele quer vender, vender, vender. O SDR, igual você falou, o SDR ele não vai vender. Ele tem que ter essa resiliência, ele tem que ter paciência, ele vai escutar não. Igual o Tony comenta que ele não gosta de escutar o não, né? O SDR, o que ele mais ouve é o não, entendeu? E o perfil, ele realmente, cara, ele não pode ser qualquer pessoa. Tanto é, ó, a gente, quando vai fazer troca de funcionário do time da SDR, ó, a gente contratou um recentemente aí, e a gente passou, teve dois não deram certo, entendeu? E eram pessoas que tinham experiência, tudo, mas assim, é diferente, porque assim, você não pode entrar na rotina. É o que eu mais cobro da minha equipe lá. Gente, cuidado para entrar na rotina. O que, que é? Você entrar naquela inércia de vir todo dia fazer a mesma coisa. O SDR, todo dia, ele tem que se reinventar. Todo dia ele tem que pensar numa estratégia diferente. Por quê? Ele tem que quebrar as objeções. Se por acaso está mandando o material da empresa, apresentação, tabela de preço, não está, na verdade, convertendo. Ela tem que parar e pensar alguma coisa diferente. Não existe fórmula mágica, tem que ser criativa, tentar o AIOS, tentar uma outra forma de abordagem, tentar criar um raporte melhor no primeiro contato. E cada empresa é uma estratégia diferente. Às vezes, uma mesma empresa trabalha numa região, por exemplo, Minas Gerais é um estado complicado de entrar. O mineiro é bem desconfiado, é diferente, por exemplo, você trabalhar com o paulista. O paulista é mais dieta, mais energético. Então, falo assim, o perfil do SDR, ele tem que ser um profissional muito criativo, muito paciente e que tenha muito cuidado, uma autodisciplina para não entrar na rotina. Então ele tem que estar muito atento com o desempenho dele. Porque o que acontece? Às vezes a gente passa por empresa ali que não deu certo, e várias não deram certo. É culpa do time da SDR? Não necessariamente. Porque a empresa, obviamente, tem que fornecer material, tem que fornecer, na verdade, ferramenta para que o time do SDR consiga trabalhar. Então, se você não tem uma boa apresentação, se você não tem um preço competitivo, eu vou pegar, por exemplo, um exemplo ali. A gente pegou uma vez uma empresa que trabalha com flocos de milho. O produto deles custava ali o quilo, por exemplo, ali R$ 16, concorrente a 9. O produto dele é prêmio. Eu conheço o produto deles é top de linha. Flocos de milho, para quem não conhece, é o famoso sucrilhos. Não ia vingar. Por quê? Ele não tem uma linha de entrada. O produto dele é prêmio? Sim, mas o lojista vai pagar para ver? Não. Ele vai comprar o produto só porque eu estou dizendo que é prêmio? Então ele teria que trabalhar com uma amostra, fazer todo o processo. Então, nesse caso, ele poderia ficar um ano trabalhando com SDR. Ele teria que justamente ter um trabalho muito grande de fortalecimento de marca, talvez trabalhar em feiras, trabalhar com amostra, começar a fazer um trabalho para as pessoas conhecerem melhor a marca dele, e aí sim dar abertura, porque simplesmente eu chegar dizendo que tem um produto de excelente qualidade, com mais de 50% mais caro que o meu concorrente, o lojista não vai pagar para ver. Entendeu? Então, há vários cenários aí. E o que é a função do SDR? O SDR ou ele tem que conseguir gerar o lead qualificado para o comercial, ou ele tem que descobrir qual é o porquê não há interesse. Já teve um case agora com prospect que a pessoa ela deu abertura ali e falou, olha, quando tiver interesse eu entro em contato. E aí eu dei um puxãozinho de ele ali e falei, pô, pega ali, você perdeu o time, mas joga ainda, joga, pergunta por quê. A pessoa, ela não pode esquecer, às vezes naquela peça ela já vai pro próximo, já tá descartando. Não, vai lá e pergunta. E ela falou que é a questão do frete. O frete estava encarecendo muito. Aí a gente tem vazamento para passar para o cliente, que é o frete. E por que eu peguei um pouco no pé? Você não pode deixar passar essa oportunidade. O não é valiosíssimo. Então, o objetivo é ou gerar o lead ou descobrir por que a pessoa não quer. E não é Ô, uma tarefa Fábio, fácil. lembra que Oi. a gente falou logo no começo dos podcasts o não, né? O pós-venda do não. Sim, sim. Então é isso, É, é mensurar o porquê que falou não. Porque isso vai exatamente. ser a abertura para você receber o sim, né? Na verdade, quando ou não, normalmente você tem abertura justamente para tentar converter porque você sabe o motivo. Mas a maior importância do não é você ter esse mapeamento estatístico e chegar para a empresa, olha,
sei lá, 70% das suas objeções é frete. Eu tive uma empresa que teve esse cenário. O que acontece? Eles queriam prospectar uma região, ele é aqui do Paraná, que ia subir para São Paulo, acima. O que aconteceu? Na verdade, o frete estava pegando. O que ele fez? Ele montou um entreposto em São Paulo, porque o produto saía de São Paulo, vinha para o Paraná para subir para o Mato Grosso, não fazia sentido. O frete estava ficando muito caro. Então, ele já deu um pulo direto para o Mato Grosso. Mas o que? O SDR identificou isso. O SDR identificou que é o frete. Então, esse é o objetivo. E volto a repetir, o pior cenário que pode acontecer é a indiferença, simplesmente você trabalhar e não conseguir saber o motivo. Por quê? Daí você não tem norte. E normalmente quando a pessoa não dá abertura, a apresentação não está boa, a empresa não tem uma linha de entrada. Então, o SDR, por exemplo, no nosso caso, que a gente presta serviço DR, eu deixo muito claro para os meus clientes: pode dar certo, pode dar errado, mas é um trabalho de parceria. Vocês têm que dar ferramentas para a gente conseguir trabalhar ali. Então, porque o grande desafio é você tirar, vamos pensar num caso de varejo, um lojista da zona de conforto. O lojista recebe lá uma ligação, no caso o carregado de compras, ou às vezes o próprio gestor, um monte de gente que oferece produto. Você é mais um. Então você tem que ter um tiro muito certeiro, muito direto, porque você tem poucos segundos para chamar a atenção dessa pessoa. Por isso que o SDR tem que ser criativo. E você vai trabalhar com mineiro, é diferente de você trabalhar com paulista. É diferente de você trabalhar com carioca. Entendeu? Sim, totalmente. Então, Totalmente. só que o que acontece? Se o SDR não consegue converter, a empresa tem um baita de um problema na mão. Ela não consegue crescer. Porque o SDR também ajuda a validar a estratégia por exemplo, do marketing. Ah, mas vou investir em mídias sociais. O que acontece? A mídia social, como ela é escalável, até acaba gerando resultado. Mas o material que é apresentado no SDR, ele é muito similar da mídia social. Se o SDR converte, quando você joga esse mesmo material para a mídia social, ele estoura. Ele explode. Agora, se ele não converte, proporcionalmente na mídia social também não vai converter. Então, ele ajuda a validar ele ajuda a validar o modelo de negócio. Então, o SDR tem que ser feito antes do trabalho de mídia social. Porque olha só, você não está jogando numa campanha no Instagram, no Google, Facebook, seja o que for, onde está um monte de gente que não é nem do teu possível cliente, olhando aquela propaganda. Como, obviamente, o leque é muito maior, acaba acertando um outro peixe ali. Mas olha só, no SDR você está batendo na porta da tua empresa, falando com o decisor e mandando o material. Normalmente a gente manda ali pelo WhatsApp. Pô, ele está vendo o teu material e simplesmente está ignorando, cara, você não está atingindo a dor desse cliente. Então você tem que parar, pensar e rever a tua apresentação. Entendeu? Isso acontece muito com empresa de serviço. A empresa de serviço acha que tem um serviço fantástico, mas aquele serviço ele pode até ser bom, mas ele não adianta ser bom, ele tem que ser bom. Ele tem que atingir a dor específica ali para conseguir sensibilizar para que dê abertura para o time da CDR consiga trabalhar. O Fábio, se a empresa ela tem um plano de negócio bem definido, e ela contrata um serviço assim, é meio caminho andado, né? Sim, porque o SDR ou ele vai descobrir que na verdade que o modelo do negócio não funciona, e aí vai reformulando todo o processo, ou descobre que está tudo certinho e bomba. Entendeu? Aí me diz uma coisa, empresas novas, que, né? Vale a pena investir numa prestação de serviço assim? Uma empresa Vamos, nova, menos de vamos um lá, ano, Carla. né? A empresa, o cliente não cai do céu, É. entendeu? A mesma tem lá uma loja de varejo, abrir uma panificadora, aqui tem um ponto. Vamos lá, não estou falando aqui de pessoal que atende balcão. Não estou falando de uma panificadora. Uhum. Estou falando, na verdade, de um processo B2B. Cliente não cai do céu. Você tem que ir atrás. E aí você tem dois caminhos normalmente, ou SDR ou mídia social. E normalmente a mídia social ela tem que passar por um SDR antes de chegar no comercial. A gente faz muito isso, passivo, né? Cai na mídia social. Qualificação do lead, né? Exatamente. O líder já a qualificação primeiro do próximo e depois do líder. Então, chega na mídia social, a gente filtra antes de direcionar para o comercial. Então, toda empresa ela tem que investir no SDR, seja interno ou seja terceirizado. Porque cliente não cai do céu. Para crescer, você tem que investir.
O Joseph fez uma pergunta aqui, uma pergunta sobre você pensa que essa posição surgiu dada a escassez de profissionais qualificados de fechamento? Josi, na verdade é o seguinte, com certeza, porque é o seguinte, hoje o que eu percebo, e eu atendo muitas indústrias distribuidoras, você não tem vendedores, você tem tirador de pedido. O cara não é vendedor, ele está acostumado a trabalhar com aquela carteira de clientes ali e fica lá, o cliente fica mandando, pega uma distribuidora de produtos. Sem lá, o vendedor tem sua carteira, vai acabando os produtos na loja de varejo, ele vai ligando para o vendedor para pedir o produto para repor. Isso não é vendedor, isso é tirador de pedido. Daí o vendedor ele não tem a capacidade, justamente porque é um outro perfil de fazer a prospecção. Então, sim, falta profissional qualificado para fazer esse trabalho. E o que acontece? Ele quer trabalhar com a carteira dele, que é mais fácil. Então, o vendedor, ele não faz nem o fechamento, você está falando, ele não é o closer, ele é um tirador de pedido. Então, o que acontece? As empresas que normalmente têm SDR, ela tem um profissional mais qualificado, o closer lá, que faz o fechamento. Porque esse cara está lá só para fechar. Tem um cliente nosso, que, veja só, normalmente você tem um SDR e tem o fechamento. Ele tem o cara que abriu o orçamento, ele tem o vendedor e ele tem o cara que fecha. Ele tem 3 níveis. Entendeu? E os 3 são comissionados com comissões diferentes. Entendeu? No caso, tudo bem, é uma empresa de comunicação visual, ela tem, existe obviamente um processo mais técnico, por isso que talvez esse vendedor ele faça um aspecto mais técnico, mas tem o cara aqui, digamos assim, que converte o orçamento em pedido, o cara que fecha. Então, o que acontece? Você tem que ter realmente essa distinção, você tem que ter o closer e você tem que ter o SDR. Né? O que você tem no mercado? Nenhum nem outro, você tem tirador de pedido. Então, Fábio, Esse é o mas aí problema do mercado. você tem uma empresa aí, por exemplo, conheço uma empresa que tem 50 anos no mercado, tá, cabeamento elétrico, tem 14 vendedores e todos eles fazem a mesma coisa, prospectam, vão visitar, trazem, e o fechamento é pequeno. Por quê? Primeiro ponto assim, o vendedor não é comissionado? Uhum. Então o que acontece? O vendedor, se acha interessante para o vendedor, na verdade, ficar fazendo visita, o vendedor ele tem que fechar negócio. Ele tem que vender. Esse é o trabalho do vendedor. Ele pega a pessoa que já está com interesse, trabalha e vende. Esse trabalho de pegar o vendedor, imagine que você tem um baita vendedor. Aquele cara que lá tem 80% de taxa de positivação. Você vai pegar esse cara para ficar fazendo ligação? Não, esse cara ele tem que, na verdade, chegar tudo mastigado para ele. Ele entra, ele é bom negociador, ele é um bom closer. Ele entra lá para concluir o negócio. Ele é o Romário, o cara que vai chutar no gol, entendeu? E você não pode botar um cara desse para ficar fazendo ligação fria. É desperdício de talento e de dinheiro, porque normalmente esse cara cobra mais caro. Ele é um vendedor bom, ele ganha mais, ele ganha uma comissão mais alta, ele tem um salário mais alto, entendeu? E aí vai Então, botar o que esse cara você para está ficar fazendo falando ligação. Então, o que você está falando é dividir a equipe. Então, Sim. Um prospecta, um aborda, e tem um que é o bam, bam, bam que fecha. Exatamente, você tem um cara que é a questão da negociação. Volta e meia tem aquele vídeo lá do Lobo do Wall Street, que tem lá do Leonardo DiCaprio, que ele pega o telefone lá e converte aquela venda da ação. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo, né? Ali que ele pega a empresa interessada e vende uma ação lá, chinfrim lá, vende lá 5 mil dólares em ações lá, né? Pô, você vai pegar o cara que tem aquele perfil para ficar fazendo ligação fria? Não. Você tem que pegar lá o personagem do Leonardo DiCaprio para pegar, ó, esse cara tá interessado em tal ação aqui, ó. Ah, que ação que é? Ele vai lá e vai negociar e vai convencer o cara a comprar a ação. Você não vai pegar esse cara para ficar ligando ali para fazer esse trabalho que é um trabalho, às vezes dá a impressão que é um trabalho operacional, que no nosso caso a gente chama nível 1, não é. Porque o nível 1, o desafio do nível 1, né, que é justamente fazer o enriquecimento, é verificar se a pessoa se encaixa dentro do perfil, se a empresa se encaixa dentro do perfil, e fazer a abertura. Então ela tem que ter material para conseguir tirar o decisor, o gestor de compras, o gestor de empresa, da zona de conforto e ter diga assim, uma faísca de interesse. Porque se esse cara não tiver uma faísca de interesse, ele nem vai andar na etapa seguinte.
Então, às vezes que aparece um tarefa operacional de pegar o telefone e ficar ligando, mas não adianta você pegar o telefone, liga, oferece, pega o próximo. Fica passando o dia inteiro, que é o que eu mais pego no pé da minha equipe lá. Olha, você liga, pega, vai pro próximo. Tem lá uma lista, 100 telefones para ligar, já enriquecida lá. Ah, a pessoa não sei o que lá, pega, desliga, vai pro próximo. Não, tenta uma abordagem diferente. Ligou um, ligou dois, ligou três, não deu certo, tem que mudar a abordagem. Entendeu? Ou seja, não é um trabalho operacional. Esse é um trabalho. O nível um que nosso cara chama nível um tem que ter muita paciência, tem que parar, pensar, porque ela tá batendo na porta da pessoa correta. Então, opa, tentei essa abordagem que não deu certo. Ah, é tal estado, pô, o mineiro é mais desconfiado. Eu falo mineiro porque o mineiro é mais chato de entrar. O curitibano também. Então, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar. E aí tem que ser criativos. A gente já teve cenários, por exemplo, de fazer o seguinte: de vender um produto. Parece piada, mas é verdade. E funciona. Depende do segmento. De ligar, às vezes, assim, ó, perguntando se tem um produto tal marca. Liga umas duas, três pessoas diferentes. Na quarta ligação, você liga lá oferecendo o produto. A pessoa já ouviu falar do produto. Entendeu? Tem que ser muito criativo, assim. Ou seja, você liga lá, ó, fulano, você tem aí o chocolate da marca, sei lá, X? Ah, não tem. Beleza. Outro dia liga, ó, vi na TV aqui, nem existe TV. E o produto aqui da marca X? Não tem. Ah, terceiro, ô, sou da marca X, quero vir aqui apresentar meu produto. A gente já fez até disso, entendeu? Para tentar justamente tirar o comprador do conforto. É uma forma elegante? Não. Converte? Converte. Converte para todo mundo? Não, não converte para todo mundo ali. Mas isso que eu falo, o nível 1 ele tem que ser muito criativo para justamente tentar quebrar a objeção. Porque se você não tem o material, você pega uma empresa, a gente pega de lá sem um catálogo, não tem site, que mágica a gente faz? Vai falar que viu na Maria, sei lá, alguma coisa a gente tem que fazer, entendeu? Porque senão não vai converter, entendeu? Esse processo. Então, o nível 1 ele tem que ser muito criativo para justamente quebrar. Então, não são tarefas operacionais. É bem complicado, cara. Você vai ver se vai começar a trabalhar com uma equipe, tem que ser e tem que ter muito assim, eles têm que ter calma. E qual que é a principal preocupação que eu tenho com a minha equipe? Entrar na inércia. O que é entrar na inércia? Entrar naquela rotina. Vem aqui, entra, porque é muito fácil você pegar ali, porque você tem que fazer algumas tentativas antes de mudar. Então você tem que, às vezes você está na correria do dia a dia e demora para fazer essa mudança. Então às vezes você tem que parar, respirar, porque vocês têm que bater meta, né? Então o nosso nível 1, trabalhando uma hora por dia, tem que conseguir pelo menos 5 contatos para o nível 2. Então, às vezes está na correria, às vezes quer escalar, quer fazer mais ligações para conseguir os 5. Mas às vezes a abordagem está errada. Então, às vezes tem que parar, respirar, peraí. Deixa eu pensar numa nova estratégia. Que nem ontem, hoje, na verdade, minha colaboradora estava falando lá no grupo, né? Que tem grupo do WhatsApp lá. Olha, estou tentando fazer com esse cliente, estou trabalhando, ó, tentei vários tempos, não está dando certo, agora estou pegando bem cedo e bem tarde. Eu já estou tendo resultado. Opa! Então, para aquele perfil, o decisor, a vida dele é muito corrida. Então, você vai ter que pegar ele muito cedo, ou vai ter que pegar ele. É, bem tardezinho ali, porque acho que é a hora que ele ou ele tá indo para casa, ou está chegando na empresa, ele vai ter tempo de olhar a mensagem no celular dele. Não sei se respondi a tua pergunta, cara. Sim, respondeu. E o que o Joseph falou aqui é bem interessante, né? É treinamento, né? O Joe tá falando aqui, então, pelo treinamento que damos para formar pilotos de alto nível. Eu vou até convidar o Joseph aqui para o palco para entender um pouco assim. Vocês estão formando uma equipe de SDR, Joseph? Não sei se você pode Pelo subir que eu para o palco. entendi, ele forma closers, né? Pessoas que fecham as vendas, não é isso, Joseph? Não sei se ele vai poder subir ou não. O... Não, mas estamos te ouvindo. Eu acho que você só desceu, mas você tá no palco. Ou não tá no palco, ou não, calma aí. Não, acho que estamos te ouvindo ali. Eu subi você eu convidei você para ir pro palco ali, acho que tem que aceitar ali. No Clubhouse, né? Deu certo aí, Edilson?
ou, pelo que eu entendi, eu acho que o closer é aquela pessoa que faz o fechamento da venda, né? Aquilo que você estava falando, né? Sim, Então é aquela pessoa mais preparada e ele chega para fazer isso, né? exatamente isso. O closer é o cara que é o Tem um Romário, é o cara que vai conhecimento, fazer o gol. então tem um conhecimento diferenciado, uma capacidade de verbalização maior, lida melhor com, né, com É, negatividade, com objeções. Pelo que eu entendo, acho que é isso, não é? não, é isso mesmo. O closer é o cara que ele vai pegar lá o lead, que já é um lead, né? Ou seja, lead é a pessoa que já tem interesse. Quando chega para o closer, a pessoa já sabe o produto ou o serviço, ela já tem informações prévias, né? Ela só não sabe se ela vai adquirir ou não, mas ela já tem interesse, ela está indecisa, entendeu? Ela quer saber mais. Aí você joga na mão do closer, ele vai convencer a pessoa. O que você não pode chegar para o closer é uma pessoa que não tem interesse em fechar negócio, ou seja, um contato totalmente frio. Aí esse cara não vai conseguir usar o talento dele, porque esse cara vai ter que gastar energia para apresentar o produto, para apresentar. Não, tudo isso aí tem que ser feito inicialmente pela equipe da SDR. Então toda essa apresentação inicial, quem faz é o time da SDR, entendeu? O SDR, qual a função da SDR? Despertar o interesse, mas não fechar o negócio. Entendeu? Então, são várias etapas, né, das vendas. Ô, Fábio, agora me fala uma coisa em relação a custo-benefício. Você tem uma equipe, isso para uma empresa que tem o número, uma empresa fictícia aí que eu estou te falando, 14 vendedores. Não sai mais barato contratar uma empresa Vamos lá. Sim, se você for como a botar sua? sim, vale por quê? Vamos lá. Hoje, qual que é o custo? Hoje, para quem estiver vendo o vídeo mais futuramente, hoje, 23 de fevereiro de 2023. Hoje, o nosso contrato inicial é R$ 900. Onde é trabalhado uma e meia por dia. Pô, mas R$ 900 trabalhar uma hora e meia por dia, vai trabalhar ali 20, 21 horas, não, 30 horas por mês, aí mais ou menos isso aí, não fiz mais ou menos a conta de cabeça aqui. Mas parece que é um investimento muito alto, mas pera ali. Hoje você vai pegar um software B2B, tem software de R$ 600, você tem software, na verdade, de R$ 400, você tem N softwares, e detalhe, é, cada software diferente tem finalidades diferentes de prospecção de acordo com o segmento. Então você tem um investimento muito alto com telefone, obviamente, com a parte, por exemplo, de software, porque se você precisa de um software B2B, né, para justamente buscar essas empresas, então você tem que pegar e enriquecer. Então o custo, se você botar na ponta do lápis, ele acaba sendo mais barato você terceirizar, entendeu? Mas a pessoa, ela tem que comparar, vou pegar assim, não, mas eu contrato um estagiário aqui para ficar fazendo as ligações. Aí que tá o detalhe, não é uma tarefa operacional. E aonde está o custo da mão de obra também? Tem que ser uma pessoa qualificada e com perfil para isso. Não é vendedor. Uma coisa que o pessoal erra é colocar no time da SDR vendedores. Time da SDR não entra vendedor, é outro perfil. Então, e o pessoal Uhum. também acha às vezes que é um trabalho operacional. Não, vou pegar alguém aqui, um assistente comercial e ficar ligando. Não. Essa pessoa ela tem que ter feeling, ela tem que ser uma pessoa talvez estilo mais gato ali. Vamos pensar o nível 1, talvez mais Relacionamento. gato, tem que ter o um relacionamento, ela tem que conseguir quebrar ali, criar um vínculo, criar um rapport com a pessoa do contato, para ela, se caso não der certo, ela ter objeção. Então tem que ser uma pessoa que gosta de falar, tem que ser uma pessoa comunicativa, entendeu? Então não é qualquer um, não é qualquer perfil que se encaixa dentro de uma realidade. Muitos vendedores não gostam. Por quê? Porque o SDR não é comissionado. Você pode até, no nosso caso, na nossa empresa, tem até algumas bonificações por metas atingidas, mas ele não faz a venda. Então, normalmente, ele não ganha comissão, entendeu? Então, aí o pessoal já torce a isso, não, porque é todo um trabalho de apresentação, é outro perfil. Eu acho que tem que ter bonificações, na nossa empresa tem, pro time de SDR, mas a comissão, na verdade, é do vendedor, porque ele que vai fechar o negócio ali. Então, não, não tá não.
Sim, porque o time SDR vai validar o modelo de negócio. Vamos lá. É. Adilson, só que você falou ali, mas o pessoal acho que do Clubhouse não escutou que estava no mudo aqui. Tá. Mas o Adilson, para quem não escutou ali, estava perguntando, para quem não está no YouTube ali igual de novo, está perguntando na verdade sobre. Refaça a tua pergunta, Adilson. Sim, porque às vezes o empresário, o empreendedor, ele acha que é caro. Mas como que ele acha que é caro? Vamos colocar de novo aqui. Não é caro, por quê? Porque quando você contrata uma empresa que já faz esse serviço de prospecção, esse serviço da SDR, que é o que o Fábio faz hoje, independente se o cara vai contratar o Fábio ou não é caro por quê? Porque essa empresa ela consegue trazer números e consegue trazer onde que está errando, qual a taxa de positivação, igual você falou, para converter X número de pessoas que vocês ligaram. Tudo isso, às vezes a pessoa contratando alguém para dentro da empresa dela e achando que isso é fácil de fazer, a gente não consegue, porque a gente não tem as ferramentas necessárias para fazer isso. E às vezes mesmo que tenha, você ainda não aprendeu como que se faz. Então quando você contrata uma empresa que já é apta, já faz isso já há muito tempo, você sabe muitas vezes para o nicho de mercado que você vai atuar, como que você começa a fazer o trabalho, né, cara? Isso não é fácil de fazer. Não é fácil. E aí que está o detalhe, você colocou alguns pontos ali. Então, ó, a primeira coisa, menosprezar o trabalho do SDR. Vamos lá, não existe crescimento, cliente não cai do céu. Então você tem que investir para trazer teu cliente. Isso é fato. Não tem. Isso é algo assim inegável, né? Você tem que fazer. E aí, obviamente, o que acontece ali? Uma equipe de SDR, ela não vou dizer que é um investimento alto, mas assim, ela no final ela vai conseguir duas coisas. Ou trazer teu lead, ou vai descobrir o que está errado no teu modelo de negócio. Isso é uma informação muito valiosa. Eu vou dar um exemplo que a gente pegou uma vez. Vamos lá. Você falou em relação de trabalhar um mês. Normalmente, a maioria das empresas do mercado trabalha um ano de fidelidade. A gente trabalha 4 meses. Mas por quê? Porque você tem que amadurecer o processo. Por exemplo, ali, a gente pegou uma vez uma empresa que é a corretora de seguros que ia vender frota para caminhão. Tá, a gente sabia que, na verdade, na nossa cabeça, antes de começar a trabalhar, você vai ter uma questão de sazonalidade, você vai ligar para alguns ali, às vezes não está no período de renovação. Mas o que nós descobrimos? Olha só, que o cara que tem 10 caminhões, é muito mais barato para ele comprar um caminhão novo do que fazer um seguro. O modelo, olha só, a corretora tinha que saber disso. O modelo de negócio dela para oferecer estava totalmente fora do mercado. Não é viável. Então adiantava ficar com essa empresa por um ano? Não. Ela podia ficar um ano e não ia ter resultado. Porque o modelo de negócio. Então o SDR ele ajuda a validar se o teu modelo de negócio é viável. Porque não está batendo na porta do teu possível cliente. Ele vai dizer o porquê ele não gosta. E aí você vai ter que rever teu processo. Então, fala assim, a ideia, não é basta você ter um produto, um serviço bom. Ele tem que parecer bom também. Porque senão não vai converter. Entendeu? Então, o SDR ele tem muitos benefícios que vai, além, obviamente, de uma base estatística de informações, o mapeamento das objeções,
Que nem, por exemplo, essa vendedora que ligou para mim ali perguntando lá, que a gestora dela falou, você não converteu nenhuma taxa de positivação. Tá, você é vendedora. Qual que é a qualidade dessa base que foi te passada? Ela está enriquecida? Está num perfil que vai possibilitar, ou seja, ele não entregou um lead qualificado para o vendedor. Ele entregou uma lista de empresas, de clientes que já compraram uma vez para ser resgatado. Tá, mas espera aí, você tem que fazer um enriquecimento disso. Qual que é o ticket médio dessa compra? É, essa pessoa, qual que é o perfil que compra esse determinado produto? É homem, mulher, faixa etária? Você tem que fazer um mapeamento do enriquecimento, porque quando você trabalha o SDR, você vai começando a definir a melhor persona que converte. Por exemplo, eu vou pegar no meu caso a parte de sistemas RP lá. Quem que converte? Ou é o pessoal da meia idade. O mais jovem não converte e o pessoal de mais idade também não converte. Adianta eu trabalhar com os extremos? Não. Eu evito trabalhar. Por quê? Eu vou gastar energia que não vai converter. Então eu tenho que direcionar a minha campanha para o pessoal da casa dos 30, 40 anos ali. Mais pessoal mais experiente que isso não vai converter. Você não conseguiu identificar o porquê não converte? Vamos lá, no caso da pessoa mais experiente, no caso de sistema, não estou falando da casa da SDR. Casa sistema, o meu trabalho é um trabalho muito de mistura de consultoria com sistema. O cara já está se aposentar, trocar de sistema é uma coisa que dá dor de cabeça. Ele não quer. Ele já tá na outra vibe da vida, ele já tá pensando já em se aposentar. Ele já ganhou dinheiro, então ele não está querendo se incomodar. Ele já passou dessa fase. O cara da meia idade, ele tá com energia ainda, né? E o cara novo, normalmente não tem maturidade, tá começando, às vezes não tem capital, entendeu? Então, na verdade, até tem, mas ele ainda falta se estruturar, ele não tem condição. Às vezes a gente planta um sistema dele, ele não usa porque ele tem que vender, ele tem que produzir, ele tem que instalar, ele faz mil e uma atividades, porque ele tem uma estrutura pequena. Então não vinga, né, esse sistema para ele. Não só nós, como qualquer um. E a outra ponta, o cara mais experiente, ele já não quer trocar. Ele já tem um sistema, vou trocar, vou me incomodar, vai dar dor de cabeça. Minha empresa crescer. Pô, daqui 10 anos não quero mais estar trabalhando. Entendeu? Eu tô um cliente assim agora, que é um dos meus principais clientes, que está começando a diminuir os projetos. Por quê? Ele já está passando a empresa para os filhos. Então ele produzia 180 horas comigo de programação, hoje produz 60, produz 80. Ele não quer mais, entendeu? Agora vale quando os filhos assumirem, vamos ver se vai voltar no ritmo ali de desenvolvimento sistêmico, entendeu? Então, por isso que esse detalhe assim. E aí, tudo bem, isso tudo o SDR ele ajuda a mapear, entendeu? O John falou que está em viagem ali, com a conexão fica ruim, fica difícil para subir. Mas fiquei curioso, Joseph, eu sei que você está aqui na gente ali numa outra oportunidade, e fala mais aí sobre o que você faz. Mas assim, olha, Fábio, pode falar. Quais são as tendências do pré-vendas do futuro? O que você vislumbra no eu vejo assim, eu comecei isso há 3 anos. Há 3 anos eu nem sabia que existiam outras empresas prestando serviço sobre isso. E vejo cada vez mais surgindo mais empresas prestando serviço de SDR. Hoje, assim, vamos pensar, eu comparo muito com a terceirização financeira. A terceirização financeira hoje é uma realidade, uns anos atrás é uma coisa muito nova. Hoje já é uma realidade a terceirização financeira, entendeu? O SDR está vendo os primeiros caminhos. Cada vez está surgindo mais, e aí entrando dentro de um ponto que o Joseph comentou, por que está surgindo? Porque as empresas não têm estrutura de prospectar novos clientes. Eles não têm essa estrutura. Eles não têm o closer, eles não têm o CDR, eles têm o quê? É o vendedor que prospecta, que não é vendedor, que é um tirador de pedido. Pode pegar qualquer indústria ou distribuidora. O cara lá tem os clientes lá da loja de varejo, lá que vai acabando os produtos, liga e tira o pedido. Isso não é venda. Esse perfil, esse cara, ele não quer ficar prospectando. Para ele, o que é mais fácil? Ele ganha comissão, ele quer tirar o pedido. Ele vai ficar ligando. Você acha que ele tem interesse de ficar ligando para ali, conversar com o cliente, ficar quebrando a cabeça? Não. Enquanto ele gasta energia com 2, ele atendeu 10 da carteira dele. Por carteira dele, o cara chega lá, já tira o pedido. Ô, falando, tudo bem? O que tá faltando no teu estoque? Preciso disso aqui. Pronto, fechou um pedido.
Enquanto ele gasta, é, ficar ligando ali para tentar prospectar, ele já tinha vários pedidos nesse meio termo. Então, por isso que a área está crescendo bastante, porque a equipe comercial, primeiro, não tem qualificação, porque normalmente eles não têm essa distinção do closer e do SDR, eles têm uma pessoa que faz tudo e que não são vendedores, são tiradores de pedidos. Então, por isso que eu acho que é uma área que está crescendo bastante. E olha, de todas as empresas que a gente atende, e é uma coisa que eu pego muito no pessoal, que às vezes fala assim: ah, Fábio, mas aqui é um trabalho de parceria. Você não fala que é um trabalho de parceria, o vendedor tem que ajudar. Eu falo para a equipe o seguinte: gente, se vocês esperam que o vendedor faça isso, eles vão precisar dos nossos serviços. Não dá. Porque ou ele tem que fazer a nossa parte, fazer o máximo possível da parte do vendedor, e quando a gente entrega um lead para o vendedor, ele tem que fiscalizar para ver se ele entra em contato. Por quê? Ele vai trabalhar com a carteira dele. Ah, eu liguei, a pessoa não atendeu. Quando a gente passa, tem que ligar na hora, porque tem o time. Então a nossa equipe está lá. Foi lá, olha só, a pessoa se interessou lá pelo produto, serviço. Não, beleza, olha. Então eu vou pedir para o nosso consultor entrar em contato aí para tirar suas dúvidas e fechar o negócio. Beleza, a gente vai lá e passa lá para o vendedor da empresa. Ó, liga lá para dona Carla, ela tá querendo contratar teu serviço, tá assim, assim, assado, beleza. O que acontece? Ele não liga para Carla. Ah, não, ele vai atender o cliente da carteira dele que mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí, quando ele vai ligar para a Carla já não está mais disponível. E, estatisticamente, a gente leva 5 tentativas de ligações para conseguir falar com o decisor. Se a pessoa não for ligar para a Carla naquele momento, ela vai levar as mesmas 5 tentativas. O que acontece? Ela não liga. Eu tenho uma empresa no Espírito Santo, eles ficaram 1 ano com a gente. Gerava lead todo dia. Eu fiquei sabendo depois, é uma empresa familiar. Sabe quanto eles convertiam? Nada. Nada. Eu fiquei sabendo depois que é a zero. Sabe quantas ligações eles faziam para onde eu ligava? Na hora? Nenhuma. É uma empresa familiar. Existiam alguns problemas lá que eu fiquei sabendo só depois. Eles tiravam o pedido. Por que eu vou ficar trabalhando com um cliente novo? Tinha uma marca famosa, ficava trabalhando lá com as lojas de produtos naturais, não vingou, entendeu? Não converteu porque a equipe comercial não fazia. Então, enquanto não mudasse o processo, a cultura da empresa para abrir novo mercado, não vai lá. Então, por isso, cara, que eu acho que a marca está crescendo muito por falta, entendo que o José falou, devido a uma escassez de profissional qualificado. Eu acho assim que uma das alternativas, né, Fábio, seria destinar uma pessoa específica para isso. Então, por exemplo, Sim. o SDR ele fez esse primeiro contato, ele aqueceu esse lead, ele entregou para o determinado vendedor, aquele vendedor ser esse cara que vai ligar na hora, né? Sim. É importante as pessoas os empresários pensarem nessa questão. Eu tenho 4 vendedores, um deles vai ser específico para esse tipo de coisa. Então ele de repente não tem uma carteira pré-definida, né? Mas talvez uma comissão maior para quando ele abrir esse novo cliente e fazer esse fechamento, talvez seja por aí a ideia. E olha, a gente percebeu isso com o tempo, que não adiantava a gente passar para o vendedor, a gente tinha que cobrar se o vendedor ligou. E olha, e até hoje é incrível como o pessoal não entra em contato. E inventa desculpa, não, tive que sair para almoçar. É muito incrível a falta de interesse em atender clientes novos. Isso em todas as empresas. E eu falo muito para nossa equipe, olha, gente, eles falam assim, mas o vendedor tinha que fazer isso. Isso é tarefa do vendedor. E eu falo para eles, gente, se o vendedor fizesse isso, eles não precisavam da gente. Entendeu? Porque não tem mão de obra qualificada. Então, é uma coisa que eu estou trabalhando cada vez mais com a minha equipe, porque assim, a gente pega muita empresa, às vezes, que não tem paciência, que acha que a gente vai bater na porta e vai gerar lead. Não é assim. Não é assim. Teve uma empresa, uma empresa de treinamento, trabalhar aqui, é um treinamento estilo Mastermind, que ela achou que após um mês ia gerar um lead por dia. Olha a visão que ela tinha. Não, mas o meu produto é muito bom. E a persona dela, cara, vamos entrar na área da cara, é uma pessoa de recurso humano. Só qual que é o perfil do recurso humano que tem hoje? O cara vai ficar brava comigo. Não é recurso humano, é departamento pessoal. Daí você acha que vai chegar no departamento pessoal, a pessoa vai lá um curso de treinamento, você acha que a pessoa vai fazer o quê? Ela não quer se incomodar, ela tá ali no mundinho dela com a folha de pagamento.
A gente chegou a fazer esse trabalho, mandamos para algumas empresas que são clientes meus de outras áreas, que tem setor de RH, para ver se ia para cima. Eu mandei para 5. Carla, olha só, eu mandei para 5. Os 5 morreu no setor de RH, o dono nem ficou sabendo. Nem ficou sabendo. Então o que acontece? Você tinha que mudar o foco. Daí ele falou que o teu modelo de negócio está errado. Não adianta você trabalhar com a persona do RH. Você tem que chegar então talvez com o gerente, mostrar os benefícios, né? Esse aí foi um case muito interessante, porque olha só, é óbvio que na teoria a persona correta seria a pessoa do RH, mas infelizmente também os profissionais do RH, departamento pessoal, morria ali. Agora, se você chega para por exemplo, assim, vamos pegar um gestor de produção. Ó, nós temos um trabalho aqui, e isso que eu vou falar é uma coisa muito importante. É você vender a mesma coisa com uma roupa diferente. Então, ao invés de você vender um treinamento Mastermind, você vai vender, sei lá, um treinamento de redução de, sei lá, eu vou inventar aqui, redução de perda de material. Um trabalho aqui, um treinamento para economizar perda de material. No final, é a mesma coisa, só que você está vendendo com uma outra roupa. A gente tá com uma empresa que trabalha com RPS. RPS é aqueles robozinhos lá que vai lá e simula. Que ia vender RPS para multinacional. Não adianta, né? Agora eles estão fazendo um trabalho de fazer o quê? De trabalhar com uma dor específica para um segmento específico. Continua sendo RPS, só que com uma outra roupa. Então, no caso de serviço, acontece muito isso. Você pode ter um produto muito bom, mas não adianta ser bom. Ele tem que parecer bom e você conseguir atingir uma roupagem que converta, né? Então a gente aprendeu muito nesses 3 anos trabalhando que não existe fórmula mágica, não existe, na verdade, uma receitinha de bolo, e que às vezes aquilo que você tem que vender com uma roupagem diferente. Eu brinco com a minha esposa, que um dia ela foi lá, foi fazer um negócio, não sei se a Carla conhece, chamado visagismo. Alguma coisa. O que é o visagismo? Pagou uma escala? Não, na verdade, eu vou lá, é uma pessoa que fez um negócio, ela consegue ver teu rosto e ver o corte ideal de cabelo. Eu falei, peraí, todo cabeleireiro, na minha opinião, sabe isso. O que acontece? Eles estão entregando a mesma coisa com uma roupagem diferente, não é bonita e cobrando mais caro por isso. Na minha cabeça é isso. Entendeu? Eu não entendo aí de corte de cabelo, a Carla talvez entenda de salão aí melhor que eu. Mas às vezes o negócio tem que fazer justamente isso. Você tem que vender exatamente o mesmo produto com uma outra roupagem e com uma outra persona. No final o produto é o mesmo, entendeu? E isso acontece muito com o serviço. O que eu penso hoje as pessoas às vezes estão focando muito no benefício que o produto dá, e daí às vezes não acha essa persona, né? Quando eu começo a descobrir o problema que aquela persona tem, talvez eu mude a visão. Porque todo mundo, se você vai lá é porque você quer resolver um problema. Qual o problema? Puxa, talvez ela não está se sentindo bonita. Será que é o cabelo? Então, quer dizer, você muda a visão, né? Quando eu só foco no benefício, por exemplo, vou vender uma água. Qual o benefício da água? Agora, quando eu começo a pontuar todos os problemas que tem se a pessoa não tomar aquele determinado tipo de água, você começa a mudar o ângulo da sua estratégia de vendas. Então, talvez seja por aí, né? A moral da história é que eu penso o seguinte: eu não consigo ver hoje uma empresa crescendo. Vamos lá, às vezes o cara tá no lugar certo, na hora certa, entrou o cliente certo lá e o cara deu boom. Acaso, não foi mérito, foi sorte. Mas eu não consigo ver uma empresa crescendo sem uma equipe de SDR, seja ela interna ou equipe terceirizada. Por quê? Porque cliente não cai do céu. E cada vez que o tempo passa, cada vez a gente vem se especializando mais nisso, cada vez isso para mim cada vez se torna uma peça mais importante em relação a isso. Não consigo ver, não existe fórmula mágica, entendeu? Lógico, depende muito do segmento, depende, mas a menos que você seja no lugar certo, na hora certa, entrou o cliente, bateu na tua porta ali, você esbarrou com o cara certo na fila do banco e tirando a sorte, por mérito próprio, não existe cliente não cai do céu. Você tem que fazer uma ação ativa para justamente prospectar esses clientes, e aí eu vejo que o CDR é fundamental. Ele dá embasamento para o marketing, ele dá embasamento para o modelo de negócio, ele dá embasamento para a estratégia comercial. Eu não consigo ver de maneira diferente isso. Seja bem-vindo, Evair.
Se quiser subir para o palco, compartilhar sua experiência com a gente. Não sei se respondi a tua pergunta. Tony também chegou agora. O Tony falou que não está ouvindo nada. Mas, algum problema no microfone dele, no alto-falante dele. Carla, e aí dentro da tua em relação a essa parte de mapeamento, e você vai conhecer melhor a minha equipe aí, né, que estão há 3 anos, o perfil, Carla, é extremamente importante. Você conseguir achar um perfil que consiga se encaixar dentro dessa realidade. Qual perfil, Fábio, dentro da tua equipe aí você acha que melhor se adequa para fazer esse trabalho? Olha, eu tenho 2 gatos. Eu tenho 2 gatos. Tentamos com tubarão, não deu certo. E estamos agora com a última que entrou, que é a Priscila, que está 1 semana com a gente. Ela é lobo, né? Ela tá, tem o detalhe do lobo, que o lobo é mais detalhista, entendeu? Mas a gente já percebeu que o lobo ela tem a questão de comunicação. Pro nível 1 é bom, porque o nível 1 ele tem que fazer uma filtragem bem feita ali, tem que realmente saber se aquele perfil se encaixa, mas talvez perca um pouco na comunicação. É engraçado isso, porque dentro do SDR você tem trabalhos diferentes. O primeiro trabalho é um trabalho de enriquecimento, que é justamente pegar aquela empresa e verificar se essa empresa se encaixa no perfil. E aí uma análise bem minuciosa que tem feito, onde que o lobo se encaixa muito bem com isso, porque o lobo é mais detalhista. Só que vai chegar um momento que esse lobo vai ter que ligar. No nosso caso ali, ele vai ter que ligar para justamente fazer a introdução inicial. E aí ele tem que ter um pouco do gato. Ele tem que ter um pouco dessa comunicação ali. Agora, só o gato, eu já percebi também que o gato ele peca um pouco em detalhes técnicos, porque um segredo do SDR ele é dado estatístico. Você tem que alimentar o nosso sistema para gerar dados estatísticos, gerar gráficos, para ajudar na tomada de decisão. E o gato, às vezes, comunica, ele peca um ponto em relação a isso. Então, o ideal é uma mistura de lobo com gato. A proporção correta eu não sei, entendeu? Talvez o nível 1 um pouco mais lobo, menos gato, e talvez o nível 2 um pouco mais gato do que lobo, né? O tubarão, a pessoa que nem eu, vamos lá, a pessoa ele quer fazer a coisa acontecer. Talvez ele fique um pouco frustrado, a cara me corrige, porque às vezes ele não vai conseguir fazer acontecer. E o SDR tem que ser paciente. Entendeu? E o Águia pensa muito. O Águia acho que é um perfil que não se encaixa. Tudo depende do percentual também, né, Fábio? Tudo depende do percentual ali. O percentual e onde a pessoa vai estar alocada na função. Mas é o que eu falei para você, eu vejo uma parte muito mais comportamental do que técnica, né? Sim. O técnico é você usar a ferramenta de maneira correta. Entendeu? Tem que ter para gerar os indicadores que você precisa. Entendeu? Esse é o detalhe que é muito importante ali, que tem que ter esse lado lobo em relação a isso. Mas só o lobo, não adianta ser pessoa só lobo que não vai saber conversar daí. Entendeu? E eu aprendi muito com a Carla, estou aprendendo muito em relação a essa escolha dos candidatos aí pelo perfil, entendeu? Em relação a isso. Mas basicamente isso daí. Basicamente esse é o cenário. Estamos chegando no final aí. Estamos chegando no final aqui. O que o Evair, o que o Tony falou? Cruza lobo com gato, fica um gato? Tem que ser mais ou menos isso, Tony. Realmente tem que ser juntar esses dois perfis aí, entendeu? O Tony, por exemplo, é uma pessoa que fala que não gosta de receber não, né? Que tem o Tony, por exemplo, é uma pessoa que não sabe que tem um lado comercial bom, mas ele não sabe receber não. Então, dificilmente o Tony se encaixaria no nível 1. Entendeu? Ele talvez. Para poder passar para quem faz o fechamento. Ou o Tony tentar fazer o fechamento ali, entendeu? Ou pro Eu ia closer. falar fechamento. Exatamente ali. Fechamento. Então. Eu sou mais no fechamento até do que no intermediário ali. Eu, por exemplo, eu tenho um alto grau de fechamento, né? Eu pego, que nem assim, eu consigo pegar, que nem assim, eu tô fechando os trabalhos da Carla lá. Para mim, eu tenho uma facilidade de conseguir convencer a pessoa a fechar o negócio, entendeu? Então, agora, me botar, por exemplo, para ficar fazendo ligação, é um desperdício de talento, né? Só que eu tenho uma facilidade que ajudaria se eu fosse trabalhar desse DR, que eu cobro muito da minha equipe isso, a criatividade, aquele detalhe, opa, peraí,
Ele já está enredado em mim. Opa, tentou 1, 2, 3, 4 ligações, não deu certo, muda a E região, muda a o águia é abordagem. muito criativo, dependendo do percentual dele. Agora, se trabalha com um tubarão feroz, tubarão muito alto, a criatividade dele pode ir para o pé. Mas o tubarão, acho que ele pode se frustrar, Carla. Aliás, Não, teve uma eu digo pessoa que assim, tentou ó, tubarão o ali. águia, o águia ele é um intuitivo criativo. Porém, se ele está numa função que não está adequada e tem um tubarão alto como líder, a criatividade dele pode estar indo para o pé, ele não consegue desenvolver, porque ele precisa de liberdade para criar. Ó, Você entende? ó, que nem assim lá na minha empresa. Eu dou muita liberdade pro pessoal. Às vezes o pessoal pergunta, Fábio, eu quero fazer isso aqui, isso aqui. Eu falei, você tem liberdade de fazer o que você quiser, entendeu? E eu cobro muito, Carla, ali da minha equipe, o que acontece? Ó, eu quero ter uma equipe, já adiantando até, eu sei que você vai trabalhar com a minha equipe. Qual que é a minha expectativa da minha equipe? Ela tem que ser autossuficiente. O que eu quero dizer? Autogestão, né? Autogestão. Se eles tiverem que conversar com o cliente para tirar algumas dúvidas, se eles acham que as coisas não tá bom, querem conversar com o cliente, conversa, se vira, entendeu? Se vira, que nem tem um cliente lá que a gente passa as coisas, não entra em contato, não anda. Falei, marca uma reunião com o cliente. Posso marcar uma reunião com o cliente? Não tinha nem que ter pedido, entendeu? A equipe ela tem que se virar, ela tem que ser criativa. Se não tá bom, muda a estratégia, que é o que eu espero, que eu cobro e estou tentando formar uma equipe assim. Justamente isso, que ela seja autossuficiente para o quê? Eu não quero sair do closer, lá do fechamento, para ficar metendo o bedelho no trabalho delas. Elas têm que ser criativas, elas têm a liberdade de fazer o que elas quiserem. Eu falo elas porque todas são mulheres. E não é uma equipe de telemarketing, muito importante. Esse telemarketing não serve para SDR, né? É outro perfil, só para deixar claro aqui. Então, o que acontece? Só que eu quero que elas se virem, elas consigam perceber quando elas entrarem em inércia, elas consigam perceber o time. Então, eu passei, por exemplo, ontem e hoje, só cobrando no bom sentido, assim, mudanças de postura que eu espero da equipe ali e já surtiu efeito, entendeu? E principalmente em Uhum. relação que à criatividade, porque é muito fácil você entrar na inércia. É muito fácil. Porque acontece? O que elas entendem muito? Fábio, eu dependo do cliente. E o que eu estou botando rezado na cabeça delas? Gente, eu sei que a gente depende do cliente, mas o cliente não vai fazer a parte dele. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente pode, porque é verdade. As empresas que Uhum. nos contratam para fazer SDR é porque eles não têm nada organizado, eles não têm nada, entendeu? Então não adianta pedir, esperar que ele faça alguma coisa, porque eles não vão fazer. Entendeu? E essa é a realidade do mercado. São equipes comerciais desqualificadas que têm tiradores de pedido. Então, É eu verdade. falo para assim: olha, você não conte. É bacana, é um trabalho parceiro? Mas conte o mínimo possível com o cliente. O que a gente puder fazer internamente, a gente faz. Porque se tiver que depender do cliente, não vai andar. Entendeu? Já indo para o Verdade. resumo aí das minhas considerações finais, já abrindo aí, o Evair, que tá, entrou agora, Evair, toda quinta-feira a gente tem às 8 horas aí um papo de gestão com um tema diferente. Seja bem-vindo aí. Hoje a sala está um pouco vazia, normalmente tem bem mais gente. O Jofre está sempre aí com a gente, pode confirmar. Assim, o que eu falo de consideração final? Eu não consigo ver uma empresa crescer sem SDR, seja ele interno ou seja terceirizado. Não consigo ver, a menos que seja sorte. Não consigo ver uma empresa crescendo por alguns motivos simples. Vai validar o modelo de negócio, vai fazer um mapeamento dos objeções e vai validar toda a estratégia comercial, inclusive a do marketing. Vocês, Carla, suas considerações finais aí? Quero agradecer mais uma vez de estar aqui junto com vocês, aprendendo. Isso é uma coisa que eu não sei mesmo, que eu tenho muita dificuldade. E hoje aprendi bastante com você e vi a importância disso. Acho que em relação, né, custo-benefício das empresas que contratam e tem tanta dor de cabeça com funcionário. Olha, eu estou falando, eu sou de RH, mas eu estou vendo o diferencial até para trazer uma paz estratégica para o CEO das empresas, porque o CEO ele passa hoje muito
muito, muita, muito tempo dele preocupado com recrutamento e seleção, né, na área comercial. E o custo é muito menor. Eu acho que eu mesmo, eu sendo de RH, recrutando pessoas, eu sempre opto pelo ótimo. O que eu acho, Fábio, é assim, né? Que hoje não basta você ser ótimo, ser bom. Em qualquer área que você vai, você tem que ser ótimo. Seja no SE, como que você fala? SRD, SDR. né? SDR. No closer, seja no, você tem que ser ótimo, senão você está fora do mercado. Daqui a um tempo você não se recoloca no mercado. E quando a gente vê um trabalho que nem o seu assim, é mais da metade do caminho para que a empresa gire. Então, acho que vale a pena entender como é que funciona, entender o custo-benefício e fazer uma projeção, né? Ou você tem dentro da empresa os bons, os ótimos, e que eles querem melhorar cada vez mais, ou então, às vezes, vale mais a pena você ter um serviço assim. Sim, sim, exatamente. Adilson, suas considerações finais? Agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente, o pessoal que vai assistir depois. E, cara, eu hoje como aluno total aqui, porque assim como a Carla, não entendo nada disso, dei uma olhada mais ou menos como é que funciona. Mas, cara, nada melhor do que a gente entender, escutar um profissional da área que sabe do que está falando, conhece as estratégias que podem ser executadas, entende? Então, acho que aqui hoje foi um aprendizado imenso. E é legal a gente saber que, independente do lugar, independente do comércio, independente do que é o setor, um SDR faz bem para qualquer um, igual você falou, né, Fábio? Você não vê, Faz. tem como a gente crescer sem ter um investimento. Então, acho que independente, eu tenho uma padaria, como que eu posso fazer um SDR para minha padaria? Dá para adaptar? Tenho certeza que dá. Como que vai ser usado? Talvez mídias sociais, talvez contratando empresa, não sei como é que deve ser feito. Cada um sabe, igual eu falei, Jorge, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe como que vai atrair cliente. Mas uma equipe de SDR, eu acho que qualquer setor, ela é bem-vinda, né, Fábio? Sim, sim. Tony, consegue digitar aí suas considerações finais aí, já que você não conseguiu falar com a gente? Olá, pessoal, Ah, boa noite a conseguiu, todos. conseguiu, está ouvindo. Boa noite a todos. Eu só não estava ouvindo o Adilson, eu não sei por quê, né? Mas, ó, esse assunto foi um assunto muito bacana. Perdão aí de eu ter chegado aí no amém, né? No finalzinho. É, eu acredito que toda empresa deveria ter um pré-vendas, sabe? Justamente para trabalhar essa questão de prospectar as pessoas, aqueles clientes com mais profissionalismo. Tá? Então eu sou o maior fã do Fábio, eu vejo que esse trabalho é primordial às empresas. E quero convidar todos vocês, né, para começar um start, fazer um start na empresa de vocês. Qual é a dificuldade que vocês têm? Bacana, né? A gente pode resolver aí 95% dela. Então, se vocês têm interesse aí de alavancar os seus negócios, né, de resolver problemas muito pontuais que a sua equipe ainda não conseguiu resolver, converse com a gente, chame aí a Carla, o Adilson, o Fábio ou eu mesmo, tá? Para a gente conversar e a gente com certeza tem soluções bem importantes, bem bacanas aí para vocês na nossa consultoria, nas nossas mentorias, tá bom? Eu deixei o link E aí, Tony, no chat aí, para quem for ouvir depois, quiser entrar. isso, bacana. Venha conhecer aí o nosso trabalho, que a gente realmente tem interesse que vocês façam uma grande diferença, como disse aí a Carla, né? Seja o ótimo para o seu cliente, não só bom, mas seja o ótimo, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e tamo junto, viu? Beleza, gente? Até final semana que vem, não. Até quinta-feira que vem. Uma boa noite a todos. Boa Até noite. mais. Até mais.